E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de blendas e aditivação. O tema da aula de hoje é caracterização de blendas poliméricas, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês pegarem, como sempre, papel e caneta, anotar todas as dúvidas e sempre me procurar para a gente conversar a respeito dos temas e assuntos que vão ser abordados na aula de hoje, tá certo? Assim, a proposta dessa aula que eu estou fazendo com vocês aqui, né, de técnicas de caracterização de blendas poliméricas, é trazer para vocês, né, algumas técnicas que podem ser utilizadas para a gente avaliar a miscibilidade de blendas poliméricas, né, a gente tentar ter uma visão mais clara de como se dá essa miscibilidade das blendas poliméricas através de técnicas de caracterização, né? Resultados experimentais. Então, assim, o objetivo não vai ser aqui apresentar todas as técnicas de caracterização possíveis, né? Existem várias técnicas, vocês ao longo do curso de graduação têm contato com várias delas, todas elas são possíveis de serem aplicadas à caracterização de blendas poliméricas, não só são possíveis, como são aplicadas, né, rotineiramente. Então a minha ideia aqui foi trazer algumas técnicas que vocês já veem corriqueiramente ao longo do curso de graduação, como o DSC, né? Ou como microscopia eletrônica de varredura. E eu tentei trazer um pouquinho a mais sobre algumas técnicas que usualmente vocês não têm tanto contato assim na graduação, que é a análise dinâmico-mecânica, análise de elétrica e ressonância magnética nuclear. Lembrando, além dessas técnicas, todas as outras também são muito importantes, como por exemplo espectroscopia na região do infravermelho, né, TGA. Então, se tem uma variedade enorme, né, de técnicas possíveis de serem aplicadas. Eu optei em falar sobre essas técnicas aqui com o intuito de ajudar vocês a conhecerem, né, ferramentas instrumentais novas, né, como análise dinâmico-mecânica, que eu até comento um pouquinho na disciplina de materiais poliméricos, mas aqui eu vou explicar um pouquinho melhor como que ela funciona para vocês conhecerem um pouquinho a mais a técnica, ou técnicas que eu não tinha comentado até então, por exemplo, ressonância magnética nuclear. E aí a ideia é que vocês conheçam, para que vocês saibam que existem essas ferramentas que vocês possam empregar na análise das blendas poliméricas que vocês possam ter contato ao longo da carreira, tá bom? E aí, assim, é claro, né? Caso vocês se interessem de fato pelo tema de blendas poliméricas, caracterização de blendas poliméricas, o ideal é depois, né, fazer um curso inteiro dedicado a cada uma dessas técnicas, né? Todas elas a gente consegue encontrar na comunidade acadêmica cursos inteiros dedicados a cada uma dessas técnicas e todas as outras também, né? Que aí através de um curso dedicado a essa técnica vocês vão conseguir entender melhor como é o preparo de amostra, como analisar os resultados, né, dessas técnicas. A minha ideia aqui é mais fazer uma apresentação de como ela funciona e como que a gente pode usar ela para determinar cada uma dessas técnicas, né? Como que a gente pode usar elas para avaliar visibilidade de blendas, tá certo? Aí, começando, né, até que eu coloquei um exemplo aqui, né, lá, algumas blendas, por exemplo, polipropileno e um copolímero, né, o estireno, etileno, butadieno, estireno. Então a gente tem aqui uma propriedade mecânica em função da composição da fração volumétrica dos dois polímeros na blenda, né? E aí os autores fazendo essa caracterização do ponto de vista mecânico, é muito interessante. Uma imagem de microscopia eletrônica de varredura da blenda de poliestireno com polietileno de baixa densidade. Estou só mostrando aí que é largamente empregado técnicas de caracterização para avaliação de blendas poliméricas, né? E é muito importante essas análises. E aí, começando ali, eu tinha falado que a gente ia falar sobre DSC. Aí, então, só para reforçar com vocês, né, vocês já sabem, mas eu quero reforçar, a temperatura de transição vítrea, né, ela é uma faixa de temperaturas, né, eu estou falando dela, vocês sabem que ela é uma propriedade importante que a gente pode determinar por DSC, né? E aí, o que é essa temperatura de transição vítrea, né? Ela, na verdade, é uma faixa, não é um valor único, é uma faixa de temperaturas que, se a gente imaginar no aquecimento, eu imagino que eu tenho que ter temperatura baixa, eu estou aumentando a temperatura da minha amostra, né?
o que acontece na temperatura de transição vítrea, né, que está aqui simbolizada aqui por essa TG aqui, né, ó, tracejada aqui nessas duas curvas, em azul e em vermelho. A cadeia polimérica ganha uma maior mobilidade, né? Ela começa a adquirir uma maior mobilidade molecular a partir dessa temperatura de transição vítrea, né? Então, à medida que a gente aumenta a temperatura aqui, quando chega na temperatura de transição vítrea, a cadeia começa a se mover mais facilmente, né? E aí a gente lembra, né, da disciplina de materiais poliméricos que a temperatura de transição vítrea ela é uma transição térmica, né, um evento térmico secundário, né? Então, o que isso quer dizer? É que na temperatura de transição vítrea a gente não observa variações em grandezas como o volume específico e nem a entalpia do nosso polímero, né? Então, o que quer dizer, por exemplo, nas transições secundárias? A gente não vai ver, por exemplo, uma transformação de fases de um estado para o outro, né? Por exemplo, sair do estado sólido e para o estado fundido. Não acontece isso na TG. Além disso, né, a gente não vê essas trocas de calor com o meio, né? A gente não vai ver uma troca de que aí é a variação entálpica do nosso sistema. E nem vai ter uma variação volumétrica, né? Que é essas transições que eu dei o exemplo, por exemplo, do sólido do estado polímero do estado sólido para o polímero do estado fundido, né? A gente tem uma variação de volume, né? Se a gente lembrar lá, por exemplo, a água, né? O gelo, né? 1 litro de gelo, vai, né? Se a gente imaginar ali pegar 1 litro de água e congelar ela, o gelo produzido, né? Vai ter um volume diferente do que era ocupado por aquele 1 litro de água, né? Inicialmente que a gente tinha. E aí, um outro ponto também muito importante da TG, que eu quero recordar com vocês antes da gente entrar, né, para abordar um pouquinho sobre a análise dela por DSC, é que a TG ela é uma propriedade característica da fase amorfa dos materiais poliméricos, né? Então, se a gente imaginar um polímero amorfo, está aqui apresentado na curva em azul, ele vai apresentar a temperatura de transição vítrea, né, bem característica dele. Já os polímeros semicristalinos, né, eles vão apresentar outros eventos térmicos, como temperatura de fusão, que é um evento térmico de primeira ordem, né, uma transição térmica de primeira ordem. Eles podem apresentar temperatura de cristalização a frio, por exemplo. E a fração amorfa do polímero semicristalino, ela sim pode apresentar a TG. Porém, né, se a gente tiver polímeros aí com alto grau de cristalinidade, a gente sabe que a TG dela, desses polímeros, né, vai ser bem sutil, né, vai ser bem difícil avaliar, porque é uma fração muito pequena. Aí, exemplo de polímeros que tem alta cristalinidade é polietileno de alta densidade, né? Ele é um polímero de alta cristalinidade. Agora, e lembrando mais uma vez, né, também, a gente não vai ter uma situação de um polímero 100% cristalino, né? Na prática, a gente não vai visualizar isso, tá bom? E assim, a determinação da temperatura de transição vítrea, e por isso que eu estou fazendo essa revisão dela aqui, ela é uma das abordagens mais adotadas, né, na comunidade científica e uma das mais aceitas também como um critério de avaliação da miscibilidade em blendas poliméricas. Quando a gente tiver, por exemplo, dois polímeros, né, vamos pensar aqui um polímero amorfo e um polímero semicristalino, e a gente produzir uma blenda a partir dos dois, e essa blenda gerar uma única temperatura de transição vítrea, né, que se encontra num valor intermediário à temperatura de transição vítrea dos dois polímeros, do polímero amorfo e do polímero semicristalino, isso é um excelente indicativo, né, que a gente tem experimental de que existe a formação de uma mistura, né, de uma blenda polimérica miscível, né, homogênea, completamente homogênea. Tá bom? Então é por isso que eu estou revisitando aqui a TG e por isso que eu vou começar falando de DSC, e vocês vão ver que em outras técnicas de caracterização também, que eu vou explicar, ela o grande foco, né, é tentar investigar a temperatura de transição vítrea dessas blendas e outros fenômenos de relaxação de cadeia também, que são bem importantes para avaliar a miscibilidade de blendas, tá bom? E aí, assim, a determinação da TG, aí tem um ponto que eu quero chamar a atenção, ela tem umas limitações, né? A gente usar a temperatura de transição vítrea para investigar a miscibilidade de blendas poliméricas. Então, assim, ela é a mais aceita, mas, é que eu falei, vai ter algumas, né, restrições.
Quais são as restrições? Quando a gente está trabalhando com polímeros, né, na blenda que apresentam alto grau de cristalinidade, como eu citei o exemplo do polietileno de alta densidade, isso porque a identificação da TG deles é muito difícil, né? Se a gente pegar um polímero aí com grau de cristalinidade 95%, por exemplo, 96%, a fração amorfa ali ficou entre 5% e 4%. E aí conseguir, né, numa amostra, identificar claramente a TG, né, e ver essas variações, flutuações do valor da TG, se torna algo extremamente complexo e nem sempre eficaz para se avaliar a miscibilidade daquelas blendas. Né? Então, fica uma sugestão, quando os polímeros, né, que compõem a blenda apresentarem alta cristalinidade, apesar da TG ser a abordagem utilizada na comunidade científica, mais utilizada pela comunidade científica, né, para avaliação de miscibilidade, nesses casos ela já não se torna mais tão interessante assim. Um outro ponto importante é quando, mesmo que os polímeros não apresentem alta cristalinidade ou que eles sejam mesmo amorfos, né, a gente tem dois polímeros amorfos, por exemplo, numa blenda binária, caso eles apresentem uma TG, né, uma temperatura de extração vítrea, como eu coloquei aqui um exemplo aqui, né, um amorfo e um semicristalino, num valor muito próximo, né, aí até coloquei aqui, dá a impressão que até é idêntico, né, aí a TG já não se torna tão interessante para avaliar a miscibilidade, né, que aí a gente não vai conseguir saber, não vai conseguir avaliar essas interações do polímero, se de fato está tendo deslocamento ou não, porque elas já inicialmente já eram muito próximas ou iguais, né. E aí, alguns autores, né, apontam que quando essa diferença da TG, né, entre os dois polímeros for menor que 20 graus Celsius, o uso da TG, né, o uso da determinação da TG já não é mais uma ferramenta adequada para se avaliar a miscibilidade entre as blendas, tá bom? Aí vocês podem falar assim, nesses casos, então, como que a gente faz? Tem outras alternativas? Tem, né? A gente pode tentar encontrar o parâmetro de miscibilidade de Flore-Higgins, né? Polímero por polímero, e a partir de encontrar ele experimentalmente, né? E aí avaliar se existe a miscibilidade ou não naquela formulação. Então, assim, tem outras alternativas caso a temperatura de extração vítrea não seja eficaz, né? E aí, nesses casos, né, a gente pode ter algumas situações. Então, eu coloquei aqui três cenários, né? Nos três gráficos aqui, o que eu tento mostrar para vocês, né? Cada um deles, né, são resultados, né, exemplos, né, de resultados que a gente poderia obter pela técnica de DSC, né? Então, a gente tem aqui o fluxo de calor com aumento da temperatura, né? Então, à medida que vai aquecendo a amostra que a gente vê o comportamento. Eu supus, né, a situação de a gente teria uma blenda entre dois polímeros amorfos, né, mas isso aqui foi só uma suposição para facilitar aqui o desenho, né, a representação gráfica. A gente poderia ter imaginado aqui um amorfo com semicristalino ou mesmo dois semicristalinos. Aí o que acontece qual é a diferença entre esses três sistemas aqui, né? Primeiro, né, a gente tem a mistura entre o polímero, a blenda, né, entre o polímero A e o polímero B, né? Então tem aqui eles puros, A e B, e a formação da blenda, né, a mistura entre eles numa dada fração volumétrica de B em A, por exemplo. E aí, as três representações gráficas que eu trouxe para vocês tentam ilustrar são comportamentos de como que a gente pode visualizar a TG, né, da blenda produzida a partir da mistura entre esses dois polímeros aqui. O que a gente vê, né? Quando a gente identifica o aparecimento de uma única TG, né? Então, aí é esse caso aqui, né? Ó, quando a gente identifica o aparecimento de uma única TG na blenda, né? Então, aqui, ó, o polímero A tinha a temperatura de transição vítrea aqui, TGA, o polímero B, temperatura de transição vítrea dele aqui, B, né? E a blenda aqui, temperatura de transição vítrea AB, né? Que está um valor único de TG intermediário entre as duas outras temperaturas dos polímeros puros, né? Nesse caso, a gente tem a gente pode dizer, né, que a gente tem um indicativo experimental de que a blenda formada é uma mistura homogênea num nível molecular, né? Então, assim, a expectativa é que se existirem domínios de separação de fases, né,
nesse sistema aqui, eles vão ser de, no máximo, 10 nanômetros, né? Uma fase dispersa na outra. Então, essa ideia que eu quero falar para vocês é que mesmo que a gente tenha um resultado desses aqui, a gente não tem a garantia, por DSC, a gente não vai ter essa garantia completa de que existe miscibilidade a nível de segmento de cadeia, né? Então a gente tem ali um mero do polímero A, do lado dele, certeza que a gente vai ter um mero do polímero B, né? Porque aí a gente estaria falando de menos de 10 nanômetros. O que a gente está falando é que a gente garante que num grupo ali de entre 5 a 10 meros, né, de cada um dos polímeros, eles vão estar organizados no máximo, né, a gente vai ter miscibilidade, esses homens vão estar no máximo, separação de fase aí de 5 a 10 meros de cadeia, né, coisa bem pequenininha mesmo. Então, é bem eficiente, né, essa técnica de DSC neste caso. Agora, quando a gente tiver um sistema immiscível, né, o que a gente vai identificar? A gente tem a TG do polímero B aqui, né, puro, a TG do meu polímero A puro, e na blenda a gente vai identificar que a TG da blenda, a gente vai ver a TG dos dois polímeros puros na blenda, né? Então aqui, ó, a TGA se mantém aqui no mesmo ponto, e a TGB também se mantém aqui no mesmo ponto na blenda, né? Esse é um outro cenário. E existe uma possibilidade também, né, que o pessoal identifica, eles denominam como sistemas parcialmente immiscíveis, né? Então, neste caso, como que a gente veria, né, o resultado da temperatura de transição vítrea obtida por DSC? Nesses sistemas aqui, a gente tem de novo lá, né, o polímero A com a TGA dele aqui, né, a temperatura de transição vítrea dele, o polímero B com a temperatura de transição vítrea dele, e no caso da blenda, né, a gente tem as duas TGs igual no sistema immiscível, porém elas não correspondem aos valores originais da TG dos polímeros puros, né? Teve um deslocamento aqui, ó, né? A gente vê que TGA', né, e TGB', né, teve um deslocamento na temperatura de transição vítrea deles. Isso indica uma tendência, né, da blenda a não ser completamente immiscível, né? Então, cenários a gente tem, por exemplo, uma fase de A, né, uma fase alfa, por exemplo, rica no polímero A, e uma fase beta rica no polímero B, né, por exemplo. E aí essas fases, cada uma delas vão apresentar uma TG própria, característica, né, daquela fase. E aí tem alguns estudos também, né, que tentam prever a temperatura de transição vítrea para blendas homogêneas, né, para blendas miscíveis. Aí eu trouxe aqui uma proposta, né, que é a do Fox Flore, que diz que a TG em blendas miscíveis ela vai ser dada, né, por uma relação entre a fração mássica de cada um dos polímeros na blenda, né, e a temperatura de transição vítrea de cada um dos polímeros na blenda, né? É uma regra aditiva, né? Dá para ver que é uma forma, uma expressão de uma regra aditiva, né? Então, 1 sobre TG da blenda vai ser igual à fração mássica do polímero A na blenda sobre a TG dele, né? Mais a fração mássica do polímero B na blenda sobre a TG do meu polímero B. E aí com isso a gente conseguiria prever a TG, né, de um dado polímero, de uma dada blenda. Isso pode ser importante até do ponto de vista tecnológico, né? Se a gente quer, através da formulação de uma blenda, controlar a TG do meu produto final, a gente pode já, antes até de fazer a formulação, tentar prever, né, qual que vai ser a TG final daquela blenda, né, a partir dessa equação do Fox Flore. Claro, existem outros modelos, né, que vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos, tanto para sistemas miscíveis, né, que tentam avaliar e prever de forma cada vez mais eficiente qual vai ser as propriedades, quais vão ser, né, as propriedades finais de uma dada blenda polimérica, tá bom? E aí, o que acontece, né? A técnica de DSC, ela tem algumas limitações para se determinar a temperatura de transição vítrea, né?
E aí, com isso, a gente pode empregar outras técnicas para se estimar essa temperatura de transição vítrea e, com isso, avaliar a miscibilidade de blendas poliméricas. Uma delas é a técnica de análise dinâmico-mecânica, né, ou DMTA. Eu até coloquei aqui uma imagem de um equipamento, né, de DMTA, para vocês terem uma visão, né, de como que ele seria. Essa técnica aqui, ela é usada para estudar o comportamento viscoelástico de materiais poliméricos, né? E nela, eu vou explicar depois dos slides, mas assim, nela a gente tem uma tensão senoidal, né? Tensão mecânica senoidal que é aplicada e a gente mede, né, como resposta a deformação do nosso material sobre a ação daquela tensão, né, senoidal. E aí com isso a gente consegue determinar o módulo de elasticidade, né, o módulo complexo da nossa amostra. Esse sistema aqui, né, então o porta-amostra está aqui, a gente pode colocar a nossa amostra aqui, e aí ao fechar aqui, né, no caso desse equipamento aqui, quando a gente fecha aqui, esse sistema aqui ele consegue descer, quando ele fecha aqui, eu consigo aqui é um forno, eu consigo controlar a temperatura na qual estou fazendo esse experimento mecânico, né? Então eu posso, por exemplo, pedir para fazer esse ensaio mecânico em diferentes temperaturas, né? Então variar a temperatura do experimento. E aí, com isso, né, eu consigo ver como que o meu material se comporta sobre esse ciclo de carga e descarga. Então, aplico tensão, removo ela, aplico tensão, removo ela, em diferentes temperaturas, né? E dessa forma, então, através desses resultados, eu vou explicar melhor nos próximos slides, conseguir encontrar parâmetros que indiquem para mim qual é a temperatura de extração vítrea, ou até mais a fundo, outros fenômenos de relaxação da cadeia, né? Que tem a ver com a mobilidade molecular dos materiais poliméricos, tá bom? E aí, assim, essa técnica de DMTA, né, ela permite detectar processos de relaxação da cadeia polimérica e os seus efeitos, né, o efeito dessa relaxação, tanto a nível macroscópico quanto a nível molecular. Para vocês terem uma ideia, a técnica de DMTA, ela tem uma sensibilidade que chega a ser 1000 vezes maior do que a técnica de DSC durante a determinação desses processos de relaxação. Aí, também, né, durante a determinação da temperatura de transição vítrea, né, se torna bem mais, ela chega a ter uma precisão até 1000 vezes maior, né, na determinação e na análise. Através da técnica de DMTA, a gente pode obter informações, que tipo de informação que a gente obtém, né? Que a gente vai ver módulo de elasticidade, né? Módulo de armazenamento, módulo viscoso, né? O amortecimento mecânico interno, né, do nosso sistema. Então tem várias propriedades, várias características das nossas amostras que a gente pode obter através desses experimentos de DMTA. E aí essa precisão que eu comentei com vocês pode ser de até 1000 vezes maior que a DSC é muito importante, principalmente em alguns casos, como eu falei para vocês, quando a gente tem uma variação pequena, né? Eu falei ali, até, se ela for menor que 20 graus Celsius, a variação do valor de TG entre os dois polímeros que compõem a blenda, aí fica difícil avaliar, né, a TG, mas se a gente tiver ali algo no limiar de 20 graus Celsius, por exemplo, aí eu recomendaria fazer a análise por DMTA em detrimento do DSC para a gente ter mais precisão do resultado, né? Outro ponto é quando as cadeias poliméricas têm uma estrutura muito complexa, que é o caso, por exemplo, dos biopolímeros, né? Se vocês estão trabalhando com blendas poliméricas, por exemplo, a partir de polímeros obtidos de fonte renovável, e aí isso hoje em dia é algo que a sociedade vem demandando bastante para aplicações, por exemplo, em embalagem, eu vou citar como exemplos o amido termoplástico, pectina, e os mais diversos polímeros aí obtidos a partir de fontes naturais, aí neste caso, devido à estrutura dos médios e da cadeia ser muito complexa, a determinação da TG por DSC se torna inviável. E aí a gente precisa buscar essas técnicas mais sofisticadas, que têm uma precisão maior, como o DMTA, tá bom? Aí explicando, eu comentei aqui da tensão mecânica senoidal, né? E aí esses resultados que a gente pode obter, esse ciclo de carga e descarga, eu vou explicar um pouquinho melhor o que quer dizer cada um desses termos que eu comentei, né? Vamos imaginar, para me explicar isso, né? Um sólido elástico que seja submetido a um processo de carga e descarga senoidal, né? Então, o sólido elástico aqui eu vou representar ele como uma mola, né? Quando eu estou falando que eu estou aplicando um ciclo de carga e descarga, eu estou falando que, por exemplo, eu estirei minha mola e soltei, aí ela volta à posição original.
Aí depois eu estiro ela de novo e solto de novo. Quando eu falo de ciclo de carga e descarga, tô falando o que eu estou querendo dizer é que eu faço isso numa determinada frequência, né? Então, por exemplo, a cada 1 minuto eu tensiono uma vez e solto. Depois de 1 minuto eu faço isso de novo. Aí eu posso mudar a frequência disso, né? Em vez de fazer 1 vez por minuto, eu posso fazer 10 vezes por minuto, né? Ou posso fazer 100 vezes por minuto. Então, o que eu estou querendo dizer de ciclo de carga e descarga é exatamente isso, né? E aí aqui eu coloquei uma representação gráfica onde eu aplico uma tensão mecânica, né? Então aqui, ó, eu aplico a tensão, ela chega num valor de tensão máxima aqui, então vamos imaginar tração, né? E aí eu removo a tensão, então ela recupera, aí eu aplico de novo e vou fazendo isso de forma, no modelo senoidal. O que a gente vai ter, né? Um valor de tensão máximo, um valor de tensão mínimo, né? Então eu estou pensando aqui que eu apliquei a tensão, soltei, voltou, aí comprimi, aí soltei, voltou, tensionei, né? Tracionei, soltei minha amostra, voltou ao zero, né? Voltou daqui no mínimo aqui, aí comprimi e fui fazendo isso de forma cíclica, né? Por isso que é senoidal, ela tem um comportamento senoidal aqui. E aí o que a gente vai ver, né? No caso desses sólidos elásticos, né? O que a gente espera? Do ponto de vista da deformação, né? Lembrando que a deformação é uma resposta do material frente a essa solicitação mecânica aqui senoidal que eu estou aplicando. O que a gente espera para sólidos elásticos, né, é que essa resposta ela seja instantânea, né? Então ela ocorre, aí, o que eu quero dizer como instantânea é que ela ocorre de forma simultânea à aplicação da tensão, né? É instantâneo. Eu apliquei a tensão, naquele exato momento ele já deformou, né? No caso do sólido elástico. E aí eu removo, ele recupera a posição original. E aí isso é um ponto importante, porque eu estou entendendo que eu estou no regime elástico, né? Então, quando eu estou tratando de sólido elástico aqui, eu estou me referindo à região elástica da deformação, né? Então é um processo reversível. Aí quando eu removo a tensão, ela consegue recuperar essa posição original instantaneamente. Por isso que eu digo que ela se encontra em fase, né? A minha resposta, minha variável resposta, que é a deformação, ela se encontra em fase com a minha solicitação mecânica aqui senoidal, né? Ela tem o mesmo comportamento aqui, não? Que a gente pode medir. Beleza? Um ponto importante aqui também que eu quero comentar, né? É que esse processo, né, dos sólidos elásticos aqui, vocês também devem lembrar das outras disciplinas, eles são processos reversíveis, né? Então a deformação aqui, a minha resposta, ela é reversível. Como eu falei, eu apliquei a tensão, deformou, tirei a tensão, volta ao estado original. Então o que isso quer dizer? Que esses materiais, esses sólidos elásticos, eles tem a capacidade de armazenar a minha energia da solicitação mecânica aqui, por exemplo, e quando eu removo ela, eles usam aquela energia que foi armazenada para voltar ao estado original, né? E por isso que a mola é um exemplo disso, né? Eu tensionei, ela armazena a energia ali da tensão, quando eu removo, ela volta à sua posição original, tá bom? A gente tem também o caso dos materiais sólidos plásticos, né? Ou os líquidos viscosos, né? Aí nesse caso é diferente do anterior, né? Vamos pensar o líquido viscoso. A gente aplica a tensão no líquido viscoso e o que ele vai fazer? Ele vai escoar, né? Se eu aplicar uma tensão num líquido, aplicar uma força num dado líquido viscoso, ele vai escoar, né? Fazer o mel, por exemplo, o mel ali. Eu tenho o mel num frasco, tem a energia potencial, por exemplo, da altura, se eu virar o frasco assim, o mel escoa e cai no chão, né? E esse processo, né, de escoamento, ele é um processo irreversível, né? Aquela deformação ali do caso do líquido, ela é irreversível e, inclusive, ela se encontra fora de fase com a minha deformação, né? Eu apliquei a tensão ali, ele começa a escoar e vai escoando, né? Então, ela não ocorre de forma instantânea, né? E não recupera o estado original, né? Cada vez que quanto mais tempo ela ficar sob a ação daquela tensão, mais ela vai se deformando, né? Então tá até aqui a representação gráfica aqui do que eu estou querendo dizer, né?
E aí, o equivalente mecânico que a gente pode usar para explicar esse comportamento dos sólidos plásticos, né, vou falar aqui do líquido viscoso, né, é um amortecedor, né, que aí o que a gente tem? O líquido ele vai ter uma determinada viscosidade que vai ser essa resistência ao fluxo. Neste caso aqui, como eu falei, não é um processo reversível, porque a energia, né, que a gente dá da sustentação mecânica agora, aqui, ela é dissipada na forma de calor, né? Aí, como assim, né? Está escoando e dissipada na forma de calor. O material agora, como ele vai fluir, né? Então as moléculas vão se mover umas sobre as outras e aí gera esse atrito molecular. Esse atrito molecular que é responsável pela geração de calor e perca dessa energia, né? Por dissipação de calor. E aí, então, isso seria um líquido viscoso, né? Vamos pensar. Então, a gente viu ali o exemplo do sólido elástico, né? Como é que ele responde mecanicamente, a resposta mecânica dele, a deformação dele, sobre a ação de uma tensão mecânica sob tração, vamos pensar, né? Cíclica. E agora aqui a resposta a uma associação mecânica senoidal de um líquido viscoso, né, representado aqui pelo amortecedor. E a gente sabe que os materiais poliméricos eles são intermediários, né, eles são viscoelásticos. E aí o que a gente veria no material polimérico viscoelástico? Né? Ele vai apresentar ambos os comportamentos, como a gente já sabe, comportamento elástico e comportamento viscoso, quando submetido a esse ciclo de carga e descarga. Só que o que vai acontecer, né, com isso? A gente vai ter lá a nossa tensão aplicada, né? Está aqui representado pela linha aqui do sigma, né? E essa tensão mecânica, óbvio, vai gerar uma resposta, né? Que é a minha deformação do meu material polimérico. Porém, essa deformação do meu material polimérico aqui, ela vai se encontrar com um atraso, né? Na resposta à solicitação mecânica. Esse atraso que eu chamei de delta, né? Um ângulo delta. Ela se encontra fora de fase, né? Minha resposta. E por que ela se encontra fora de fase, né? A gente vê, né, que pela representação não está tão fora de fase quanto o líquido viscoso, né? Mas também não é o valor exato, né? Igual a gente viu no sólido elástico. Por que tem esse delta aqui, né? Que é esse ângulo delta aqui de defasagem, né? Em relação à minha solicitação mecânica. Porque lembra que parcela da energia foi armazenada e parcela da energia foi dissipada na forma de calor durante a deformação do meu material polimérico. Quanto maior for a parcela de energia que foi dissipada na forma de calor, maior vai ser esse ângulo meu de defasagem. Né? Quanto menor for essa energia dissipada, né? Quanto maior parcela da energia associada à tensão mecânica o meu material conseguir absorver, né? E armazenar, o meu material polimérico conseguir armazenar, menor vai ser esse meu ângulo de defasagem aqui, né? Então, precisa entender a relação. E aí, então, assim, né? A parcela de energia, uma parcela de energia vai ser armazenada e o restante da energia foi dissipada, né? Na forma aí do atrito entre as macromoléculas ali durante o seu escoamento, né? O seu movimento. Beleza? E aí a gente pode tentar, né, expressar essa deformação, né, num ensaio. A gente pode imaginar que num ensaio onde a amostra polimérica é forçada, então, nesse ciclo de carga e descarga, né, que a sua deformação num dado instante de tempo, né, ET aqui, será dada por essa expressão aqui. Ó. Então, E0 aqui, né, deformação 0 aqui, ela corresponde à deformação na amplitude máxima, né, que aí seria aqui, olhando aqui, né, ó, no valor máximo aqui da deformação. Né? W é a frequência de oscilação e T é o tempo. Então eu estou colocando aqui seno de WT, porque eu estou supondo, né, um processo de solicitação mecânica senoidal, né? Então segue uma senoide, por isso que tem o seno aqui. Se a gente lembrar que a deformação máxima não pode ultrapassar, né, a gente precisa lembrar disso, essa deformação máxima aqui, ela não pode ultrapassar o limite de viscoelasticidade linear do meu material. Por quê? Essa teoria que eu estou comentando com vocês aqui é para o regime elástico. Então, se eu aplicar uma tensão que seja, né, superior
ao limite de elasticidade do nosso material, né? Aí o que vai acontecer? Ele vai começar a sofrer processo de deformação plástica, né? E aí a gente vai ter dificuldade de avaliar se aquela energia que foi dissipada foi devido ao fluxo viscoso ou devido aos fenômenos de deformação plástica no estado sólido, o que seria um empecilho, né, para a validade da técnica que a gente está adotando. Portanto, né, antes de fazer o experimento, aí eu coloquei isso aqui, e aí vale chamar a atenção, né, pela definição da técnica, inclusive, vocês têm que conhecer qual é, né, o diagrama tensão-deformação do material polimérico que está trabalhando e aplicar uma deformação máxima, né, que não se encontre no regime de deformação plástica, né? Então a gente tem que estar dentro do regime, garantir que a gente está dentro do regime de elasticidade linear do nosso material, tá bom? E aí, do mesmo jeito que a gente tem a nossa resposta aqui, né, que é a deformação, a gente vai ter também uma tensão, né? Então, a tensão aqui que vai gerar essa resposta aqui no instante T, né? Então, a gente vai ter uma tensão, estou supondo aqui uma tensão de tração, né? Mas a gente pode fazer o experimento pela técnica de DMTA, tanto de cisalhamento, né? Então, a gente pode fazer flexão, torção, tem vários acessórios, né, para fazer, não precisa ser só tração, eu tô aqui para a nossa discussão, vou manter na sigma da tração, né? Então a tensão no instante T vai ser igual a tensão na amplitude máxima, né? E ômega vezes seno de ômega t mais o ângulo de defasagem, né? A gente tem que considerar lá que ela vai se encontrar fora de fase, né? Se a gente sabe disso, né, a gente pode aplicar uma relação trigonométrica aqui para essa expressão aqui da tensão, né? A gente lembrar então que seno de A mais B igual a seno de A vezes seno de B, né? A relação trigonométrica, mais cosseno de A vezes seno de B. Eu apliquei essa relação trigonométrica aqui no seno de ômega t mais delta, né? E aí a gente pode expressar a tensão, né, no instante t como sendo a tensão na amplitude máxima vezes esses dois termos aqui, ó. Eu colori eles em vermelho e azul, por quê? Vamos ver aqui, ó. Este termo aqui em vermelho, repara que é seno de ômega t, né, vezes cosseno de delta. Seno de ômega t, né, tá em fase aqui com a deformação, ó. Então a gente fala que é a parcela da minha energia que se encontra em fase com a minha deformação, né? Porque é senoidal. Já aqui não aparece o termo seno de ômega t, ele aparece cosseno de WT. A gente diz que essa parcela, então, aqui da tensão, né, que a gente está decompondo a tensão aqui em duas parcelas, essa parcela aqui da tensão, ela corresponde a uma parcela da tensão fora de fase com a deformação, né, que aqui é senoidal e aqui é cosseno, né, seno de WT, cosseno de WT, então fora de fase. E aí, com isso, então, a gente pode separar essa tensão em uma tensão linha, né, que a gente diz que ela é uma parcela da tensão que se encontra em fase com a deformação, e uma tensão duas linhas, né, que a gente diz que é uma componente da tensão que se encontra fora de fase com a deformação. Por que isso é importante, né? Por isso que a gente vem conversando até agora. Tensão mecânica, né, é uma forma é uma grandeza que está associada à energia, né, que está sendo aplicada no nosso material polimérico ali. E agora aqui a gente está conseguindo separar, né, a parcela da energia que se encontra em fase com a deformação e parcela da energia que se encontra fora de fase com a deformação. E lembra pela teoria dos sólidos elásticos e dos fluidos viscosos, né? A gente sabe que essa parcela em fase com a deformação, né, é uma parcela que consegue a parcela que está querendo dizer que é a quantidade de energia que vai conseguir, né, essa tensão, essa sigma linha aqui, indica a quantidade a tensão que está associada à quantidade de energia que o material vai conseguir armazenar e depois usar para recuperar a sua posição original. E essa aqui é a quantidade de energia que foi dissipada, né, por exemplo, na forma de calor, gerando aquecimento viscoso, por exemplo, do nosso material. Então, é interessante, né? E aí, com isso, a gente consegue encontrar o módulo elástico de cada uma dessas
tensões aqui, né? Para ficar mais fácil a gente avaliar, é legal passar, convertê-las para módulo elástico. Como que a gente faz isso? Módulo elástico, né, é a razão entre tensão e deformação, né? Então eu peguei aqui tensão sigma' dividido pela E', né? Então a gente obtém aqui o módulo de armazenamento, que a gente chama de módulo de armazenamento, né? Que é, na verdade, um módulo em fase com a minha deformação. E a gente obtém também um módulo duas linhas, né? Que vai ser o módulo de perda, que é o módulo que se encontra fora de fase com a deformação. E claro que essa razão entre tensão e deformação de um dado material polimérico, ela pode ser expressa por um número complexo, né? Onde, coloquei aqui, né, ó, o módulo complexo é igual ao módulo de armazenamento mais I vezes o módulo de perda, né? A gente tem uma componente real e uma componente imaginária, né? Que pode ser expressa. E a gente tem também um outro parâmetro importante para ser avaliado. Eu te comentar lá nos slides dos slides iniciais, né, da técnica de DMA, alguns parâmetros importantes dessa técnica. Então tinha lá módulo de armazenamento, módulo de perda e tem o tan delta também. O tan delta, a gente é conhecido como o amortecimento, o atrito interno, né, ou a tangente de perda. E ela é um parâmetro bem importante para a gente avaliar, né, a natureza viscoelástica dos materiais poliméricos, né? Ela é bem intuitiva. Matematicamente, ela é a razão entre o módulo de perda pelo módulo de armazenamento, né? E duas linhas dividido por E', né? E aí, vamos tentar ver aqui, eu tento explicar para vocês o que ela seria, né? Vamos pensar que a gente tem uma bola na nossa mão, né, e solta essa bolinha, né? Vou pensar uma bolinha de tênis, por exemplo, né? Ou uma bolinha de ping-pong, uma bolinha de ping-pong. Se a gente soltar essa bolinha de ping-pong, quando ela tocar no chão aqui, né, colidir com o chão, ela vai voltar um tanto aqui, né? Ela vai quicar, né? Aí o que a gente vai observar? Naturalmente a gente sabe que ela não volta à posição original da nossa mão, né? É bem difícil ela conseguir, se só soltar, né? Ela vai chegar até uma determinada altura, né? E depois cai de novo. Aí, o que isso quer dizer, né? Que ela teve uma quantidade de energia dela que ela tinha associado a essa altura que ela estava do chão, que foi armazenada, e aí ela usou para recuperar aquela posição, aquele estado inicial, e parcela dessa energia foi dissipada, né, devido à colisão aqui, durante o momento da colisão aqui da bolinha de ping-pong com o chão, né? Então seria aqui o análogo do nosso E2, nosso módulo de perda, né? E aí o tan delta, né, ele vai ser essa razão adimensional que relaciona a energia perdida a cada ciclo de carga e descarga do nosso corpo de prova na forma de calor dissipado e a energia armazenada que o material tem, né, que ele usa para recuperar a sua posição original, né? Então, eu até coloquei aqui uma representação, né? Lá, se a gente imaginar que essa bolinha agora seja de um sólido elástico ideal, né? Ela iria armazenar todo o valor, né, da energia aqui e ia conseguir voltar à posição original. Se elas for um fluido ideal, né, viscoso ideal, um fluido newtoniano aqui, ela não vai recuperar nada, né? Ela vai cair no chão e ficar aqui, né? Ela não sobe nada. E aí, com isso, a gente pode dizer umas relações aqui de tan delta, né? Porque dependendo da proporção dos valores do módulo de perda e do módulo de armazenamento aqui, a gente vai ter que, quanto maior for o valor de tan delta, maior vai ser a capacidade do nosso material de dissipar energia, né? Então, maiores valores de tan delta indicam que o material se comporta como um líquido viscoso. O que quer dizer? Quanto maior tan delta, quer dizer que maior esse módulo de perda, né? Maior aquela, voltando aqui, né? No slide aqui, maior então esse componente meu que se encontra fora de fase com a deformação, né? Então, maior a quantidade de energia que o meu material despende dissipando calor durante após a aplicação de uma solicitação mecânica, né? E a gente tem também, por exemplo, quando eu tiver um baixo valor de tan delta, isso indica que o meu material tem
alta tendência a armazenar a energia, né? Ele tem uma grande capacidade de armazenar energia. Começa a se comportar mais como sólido elástico, aquele tende a se comportar mais como um líquido viscoso, né? No caso aqui que eu estava falando de menor tan delta, quanto menor é o meu amortecimento, né, o tan delta, mais o material vai se comportar como sólido elástico. Assim, teoricamente, a gente olhar aqui a equação, né, tan delta pode ir de zero, né, tender a zero, quando esse número aqui, por exemplo, for muito grande, ou tender a infinito, né, que seria quando esse número aqui for muito pequeno, E' for muito pequeno. Na prática, para materiais poliméricos, o valor de tan delta vai ficar entre 0,001 e 3, né? Sendo que os menores valores de tan delta, né, indicam materiais poliméricos que têm um comportamento mais parecido com sólido elástico, né? Então ele tem uma alta capacidade de armazenar energia. Materiais poliméricos que tiverem valores de tan delta maiores, são próximos de 3, né, por exemplo, indicam que são materiais poliméricos que têm alta tendência a dissipar energia na forma de calor, né? Se comportam mais como líquidos viscosos, tá bom? E aí a gente, né, vai então conseguir fazer esses experimentos, né, como eu comentei com vocês ali, de carga e descarga do meu corpo de prova, né? Então aplicando estação mecânica e removendo ela para ver, avaliar, né, esse módulo de perda e módulo de armazenamento, em uma variando a temperatura, né, como se encontra como as amostras encontrar dentro de um forno, né? E aqui estaria uma representação de um resultado real que a gente pode obter a partir desse equipamento. Olha lá, eu variei a temperatura, né? Então saiu de 60, foi até 180, né? E a gente conseguiu determinar aqui o módulo de armazenamento, está aqui em vermelho, né? O módulo de perda, está aqui em azul, e o amortecimento, né? Está aqui em verde, né? Ou tan delta, né? O pessoal usa mais o termo tan delta para se referir ao amortecimento mecânico aqui. O que a gente vê aqui, né? Ó, algumas características interessantes. A partir de uma dada temperatura, né? Tá aqui, né? Ó, aqui, o início aqui, ó. A gente vê aqui na onset aqui, uma dada temperatura inicial aqui, onde eu tenho uma queda drástica aqui no modo de armazenamento, né? O que acontece com isso, né? O que isso quer dizer? Eu estou saindo de uma região que o material se comporta de forma tem baixa mobilidade, né? Então eu digo que aqui é um patamar vítreo e o material agora passa depois dessa faixa de temperaturas aqui, né? Ó, que compreende dessa região aqui, temperatura de início aqui, dessa transição até aqui o final, há uma nova região onde o material se comporta mais de forma borrachosa, ele tem maior mobilidade. Então, a gente pode usar esses resultados aqui para poder tentar determinar, né, que encontrar um midpoint aqui, por exemplo, para se determinar temperatura de transição vítrea do meu material polimérico, né? Entre esses dois patamares aqui, patamar da região vítrea e patamar aqui da região borrachosa, né? Seria uma forma eficiente de se determinar TG. Eu posso avaliar tanto pelo modo de armazenamento, como modo de perda, como o meu tan delta também, né? Que é o valor de pico aqui do tan delta, tá bom? E aí, com isso, prevê a temperatura de transição vítrea, tanto dos polímeros puros quanto das blendas, né? Lembrando que, assim, aqui a precisão chega a ser 1000 vezes maior do que no DSC, né? Então, a gente tem uma maior segurança dos resultados obtidos. E aí, só uma representação gráfica aqui, né? Eu peguei aqui, ó, polímero A, né? A bolinha aberta, polímero B quadradinho, né? E bolinhas fechadas aqui seria na nossa blenda. O que a gente vai ter? Se a gente analisar, por exemplo, pelo módulo de perda ou pelo tan delta, né? Então, supondo aqui, analisando por esses dois parâmetros obtidos pelo DMTA, a gente vai ter que, no caso de sistemas miscíveis, né? A gente vai observar lá, os polímeros puros tinham essas duas curvas aqui, né, do efeito da temperatura, indicando o efeito da temperatura do tan delta,
E a blenda vai apresentar um valor único aqui, com pico intermediário, né, entre os dois polímeros puros. No caso de sistemas immiscíveis, né, a blenda vai se comportar, né, como os dois polímeros puros. Eu não vou ver uma única curva de tan delta, né, eu vou ver as duas separadas. E no caso das blendas parcialmente miscíveis, eu posso começar a identificar, por exemplo, um deslocamento nesse pico aqui de tan delta em relação aos polímeros puros, né, conforme a gente tinha visto lá no DSC. Então aqui né, uma apresentação um pouco mais aprofundada de DMTA. Como eu falei para vocês, eu acho que caso vocês precisem trabalhar com DMTA, né, operar o equipamento de DMTA, analisar resultados de DMTA, vale a pena fazer cursos mais aprofundados, né, é uma técnica extremamente rica e que merece o empenho, né, de vocês para entender cada vez mais o princípio de funcionamento, né, as limitações e a análise de resultados, que a gente pode chegar em conclusões bem interessantes a partir do MTA. Ela é bem interessante, assim, como eu falei, ela chega a ser 1000 vezes mais eficiente que DSC, porém, existem técnicas mais sofisticadas ainda do que DMTA para se analisar a temperatura de transição vítrea, né? Ela ainda tem algumas limitações. Uma delas, por exemplo, né, é que a gente não pode deixar, por exemplo, que a amostra chegue a temperatura de fusão, né? Ou se encontra em valor, por exemplo, 50 graus acima da temperatura de transição vítrea, que seria a temperatura crítica de fluxo, né? Onde o material começa a fluir, porque lá no equipamento, né, a gente está fazendo a ensaio mecânico no estado sólido, né? Então a gente não pode deixar ele caminhar para esse estado mais fluido, né? A gente tem que evitar esse tipo de coisa. E aí existem técnicas, né, que permitem a gente fazer a análise independente da amostra, né, do estado físico em que a amostra se encontra, e também ela tem uma maior versatilidade na morfologia dos corpos de prova, né. Por exemplo, aqui no DMTA a gente precisa ter um corpo de prova normatizado, né, eu falo normatizado em termos de geometria, né, porque tem que ter uma dimensão certinha, né, para poder ser colocado no equipamento e a gente ter resultados confiáveis. Já outras técnicas, né, que é a que eu vou apresentar aqui, a análise de elétrica, ela tem uma variedade muito grande, tanto de estados físicos, a gente pode trabalhar em estado sólido, estado líquido também, né, estado fundido também, e além disso, os corpos de prova, a gente pode trabalhar com pós, com filmes, então tem uma variedade bem maior, né, e aí, claro, isso é bem interessante para fazer análise de algumas blendas poliméricas em algumas situações específicas, tá bom? Aí, para comentar, né, a análise dielétrica, ou DA, ela também é conhecida como análise termodielétrica, que é DETA, e ela é uma técnica para monitorar essas mudanças de viscoelasticidade e relaxação de termoplásticos, assim como é o caso do DMTA. Ela é bem semelhante ao DMTA. E a gente consegue avaliar tanto em termoplásticos, elastômeros, termofixos, né? E a ideia aqui é que, no caso do MTA, a gente tinha uma análise mecânica, né? E aqui a gente vai ter do comportamento mecânico do material, aqui a gente vai ter uma análise do comportamento dielétrico do nosso material, né? Até aqui já dá para vocês imaginarem, é uma abordagem muito semelhante, né? A gente vai aplicar uma tensão também, mas aqui não vai ser agora uma tensão mecânica, vai ser uma tensão elétrica. E a gente vai ter uma variável resposta, né? Lá era a deformação, aqui vai ser a corrente gerada, né? A corrente é gerada devido à aplicação daquela voltagem que foi aplicada. E aí a gente vai ter também um ângulo de defasagem, né, entre essa corrente elétrica que foi gerada pela aplicação da voltagem no nosso corpo de prova, tá bom? Essa técnica é uma técnica oscilatória, né? Ela é um tipo de... O pessoal também se refere a ela como sendo um tipo de espectroscopia de relaxação dielétrica, na qual a amostra é perturbada por um campo elétrico senoidal. Então aqui também, né, a gente aplica a aplicação da tensão elétrica que né, no formato senoidal.
E a resposta ela pode do meu material, que seria a corrente elétrica, a gente pode medir ela em diferentes temperaturas, né? Desde que a gente tenha um forno, capacidade de controlar a temperatura na qual o experimento está sendo feito. E aí a gente pode ver como que vai se dar essa resposta aqui do meu material, né? Resposta dielétrica em uma faixa grande de temperaturas, né? Inclusive eu não comentei na no DMTA não, mas a gente oscila não só a temperatura, mas a gente oscila a frequência também, né? Então lá no DMTA, por exemplo, a gente poderia aplicar ciclo de carga e descarga, né? Mecânica, uma vez por minuto, aplica a tensão mecânica e remove, ou 10 vezes por minuto, 100 vezes por minuto. Aqui a gente pode dizer a mesma coisa, né? Aplicar a tensão, a voltagem no que a gente prova aqui em várias frequências, né? A gente monitora a frequência em hertz, tá bom? A partir da resposta do nosso material, a gente pode também obter várias informações, né? Aí, do mesmo jeito como no DMTA. Então, a gente vai avaliar que tipo de informações a gente pode obter e como a gente pode relacionar elas com características das nossas blendas poliméricas, tá bom? E aí é um detalhe, né? Eu estou explicando essas técnicas aqui para blendas poliméricas, mas é claro que elas têm aplicações não só em blendas poliméricas, né? Vocês podem usar elas para avaliar, até focando aqui na disciplina, aditivos, a gente pode avaliar para estudar compósitos, pode ter várias aplicações. Todas essas técnicas aqui têm várias aplicações, não é só blendas poliméricas não, tá bom? Aí, então, falando aqui sobre a análise elétrica, né? Ela é utilizada para se investigar esses movimentos moleculares em materiais poliméricos, né? No entanto, ela só pode ser empregada em sistemas onde a relaxação ou transição envolver o momento de dipolos ou deslocamento de cargas, né? Então, por exemplo, materiais poliméricos que não apresentem dipolos, né, na sua cadeia, eles não são, essa técnica não é eficiente para se avaliar, por exemplo, blendas formuladas a partir de materiais poliméricos que não apresentem dipolo, tá bom? Na sua cadeia. A aplicação de um campo elétrico ao polímero ele pode levar à polarização da amostra, que até aqui está uma representação do que eu estou querendo dizer, né? Se o polímero apresentar dipolos permanentes nessa estrutura, ocorrerá o alinhamento dos mesmos sentidos do campo elétrico aplicado. Ao se retirar o campo elétrico, ocorrerá o fenômeno de relaxação molecular. Então vamos imaginar que no instante inicial, antes de aplicar o campo elétrico, né, os dipolos na cadeia polimérica estão todos aleatórios, né? Quando a gente aplica um campo elétrico, a gente vai ter uma polarização desses dipolos, né, no sentido do campo elétrico, que eu tentei representar aqui. E aí o que vai acontecer? Quando eu remover, pensando que é senoidal, né, eu apliquei o campo elétrico, tirei ele. Quando eu remover o campo elétrico, o que vai acontecer? Naturalmente, eles vão tender a querer voltar às posições originais, ao estado original aqui, né, estado inicial, que era mais favorável do ponto de vista termodinâmico, né? As cadeias estariam em posições de menor energia termodinâmica possível. Só que os materiais poliméricos vão gastar um tempo, né, devido à sua mobilidade ser reduzida, a molécula é muito grande, elas vão gastar um tempo, né, para recuperar esse estado original, estado inicial. E isso é um fenômeno de relaxação molecular, né? É exatamente esse tempo gasto, né? Esse processo, esse movimento para se voltar à posição original. Então, no caso dessa técnica de análise elétrica, um campo elétrico né, em corrente alternada, ele é aplicado no nosso material, né? E quando esse campo elétrico senoidal, né, em corrente alternada é aplicado, vai ocorrer essa orientação dos íons e dos dipólitos. Eu falo íon porque pode ter algum, por exemplo, uma molécula de baixa massa molar ali, né, que tem um íon, por exemplo, um aditivo, um resíduo solvente, enfim. Mas o que tiver ali, que for capaz de sofrer, de responder à aplicação do campo elétrico, ele vai ser polarizado pela ação do nosso campo elétrico, né? E aí isso vai acabar gerando uma resposta do nosso material, né, a esse campo elétrico, que seria essa polarização aqui. E essa resposta que vai nos dar, né, várias propriedades de interesse do nosso material polimérico, tanto em função do tempo, né, que estaria associado ao seu nome de relaxação,
quanto em função da temperatura, né? Tá aí em relação à temperatura a gente vai conseguir avaliar, por exemplo, eventos térmicos, como temperatura de transição vítrea, e com relação à frequência também, né? Aplicada. E aí a frequência aplicada aqui vai impactar também no seu número de relaxação e de movimento, né? Das substâncias aqui que estão sob a ação desse campo eletromagnético foi aplicado. Comparando a técnica de DTA com DMTA, né? Fiz uma comparação aqui, ó. No DMTA, a força aplicada é uma tensão mecânica, no DTA é o campo elétrico. A grandeza resposta no DMTA é a deformação e no DTA é a corrente elétrica. Né? Repare que são bem similares. A gente vai ter aqui uma equação que relaciona, né, o módulo complexo com o módulo de armazenamento e o módulo de perda, né? O módulo complexo é um número imaginário, né? I aqui é raiz de -1, né? E a gente vai ter também o análogo aqui no DTA, que é a permissividade elétrica complexa, vai ser igual a permissividade dielétrica relativa mais a I vezes a permissividade, o fator de perda dielétrica. Né? Então, bem similar aqui. A gente vai ter dos dois casos, né, tan delta, né? Então aqui tan delta é módulo de perda dividido pelo módulo de armazenamento, e aqui no DTA o tan delta vai ser o fator de perda dielétrica, né, dividido pela permissividade dielétrica relativa. Né? Tem várias normas, né, técnicas, que eu coloquei aqui algumas, que a gente pode empregar para poder realizar esses experimentos de análise dielétrica de materiais. Né? E aí, eu fui fazendo a analogia aqui, até porque ela é muito interessante para essa abordagem aqui. Por quê? Do mesmo jeito que a gente fez a discussão do DMTA, né, que o modo de armazenamento tinha a ver com a quantidade de energia que era absorvida, aqui é a mesma coisa. A permissividade elétrica, ela pode ser relacionada com a capacidade do nosso material de armazenar a energia associada àquele campo elétrico ao qual ele foi submetido. Né? E o fator de perda dielétrica, o E duas linhas aqui, ele também representa uma quantidade de energia do campo eletromagnético que foi dissipado na forma de calor, por exemplo. Né? Então vamos pensar ali, ao passar corrente tem efeito Joule, né? Perde calor ali, né? Gera calor. E aí tem perca de energia que é dissipada na forma de calor. Então são bem análogos. Né? E aí com isso, por que então fazer o DTA em relação ao DMTA, né? Que é mais sofisticado ainda? A questão, aí vou citar alguns exemplos aqui, né? O DMTA ele vai medir propriedades, né, ao nível macroscópico. Eu falei lá, domínios bem menores, ela é bem superior ao DSC, né? Mas em domínios macroscópicos. Já o DTA a gente vai conseguir avaliar esses processos de relaxação, né, esses eventos térmicos, por exemplo, a nível de 1 nanômetro, né, 1 nanômetro do comprimento da cadeia ali. Então, assim, é muito eficiente, né, é muito eficiente mesmo. Além disso, no DTA, a gente vai conseguir avaliar essa miscibilidade, né, mesmo em domínios muito pequenos, por exemplo, dentro da fase alfa, né? Por exemplo, que é rica, estou colocando aqui uma blenda, né, que teve separação de fases, fase alfa, fase beta, né? A gente pode avaliar o grau de interação entre o polímero A e B dentro da fase alfa, dentro dos domínios da fase alfa, né? Mesmo que a fase alfa ali, ela seja uma fase dispersa, compreendida por alguns nanômetros, né? Dentro dela a gente vai conseguir avaliar como que eles estão interagindo entre si. Muito rico mesmo, né? Em termos de resultado. Além disso, né, o DTA ele tem várias aplicações além de blendas poliméricas, como, por exemplo, acompanhar reações que ocorrem nos últimos estágios de cura de um dado material termofixo. Né? Aí como eu falei, isso é claro que é só o DTA, né, porque a gente consegue fazer amostras tanto líquidas quanto sólidas, né, o que não é o caso do DMTA.
E aí, comentando aqui, né, então reforçando, o tipo de amostra aqui, a gente pode trabalhar, no caso do ETA, com pó, com pasta, com sólido, com líquido, variedade muito grande, desde que a gente tenha os porta-amostras, né? A gente consegue, inclusive, avaliar essas transições sólido-líquido. O que no DMTA já é mais limitado. São sólidos, né? E a gente tem algumas limitações mecânicas, como eu falei lá. A gente tem que garantir que a gente esteja dentro da região elástica linear, né? Para poder fazer os nossos experimentos. E aí, em termos de resultados, né? A gente vai conseguir obter resultados muito assim, visualmente, né? Bem parecidos, curvas bem parecidas com aquelas curvas que a gente tinha observado para o DMTA, né? A gente tem aqui, em função da frequência, o E', o E2', o tan delta, né? Para as mais variadas amostras. Eu peguei aqui o E', né, em função da temperatura, a gente consegue ver lá que ó, o polímero 2, polímero 1, né, para uma dada blenda, e a gente consegue ver o polímero 2, né, a fase rica em polímero 2 aqui, como que aqueles domínios se comportam e como os domínios da fase rica em 1 se comportam, né, avaliar ali a TG em cada um dos domínios, é bem rico mesmo essa técnica, né, de informação. E aí, então, agora aqui reforçando, né? Vocês vão, durante a carreira de vocês, precisar sempre ir para a técnica de análise elétrica para ter o máximo de informações possíveis? Não, né? Vai depender do nível de informação que é necessário, o tanto que vocês precisam compreender a blenda de vocês, né? Para poder especificar que tipo de técnica vai ser a mais adequada. Se vocês estiverem fazendo, por exemplo, desenvolvendo a formulação de uma blenda de poliestireno, por exemplo, com vamos pensar aqui, PLA, poliácido lático, né? Aí eu acho que eu não iria para técnicas como DMTA ou análise elétrica, não. O DSC atenderia. Por quê? A temperatura de extração vítrea dos dois polímeros são bem diferentes, né? O PLA está por volta de 60, o poliestireno está por volta de 100, e além disso, eles têm uma temperatura de transição vítrea muito bem definida no DSC. Então daria para a gente avaliar a TG por lá. Agora, se a gente está pensando em fazer análise de miscibilidade em blendas, por exemplo, de amido termoplástico com gelatina, aí vocês vão ver que aí a avaliação da TG já se torna um pouco mais complexa e a gente necessitaria de técnicas mais sofisticadas, né? Como DMTA ou, em alguns casos, talvez até precisar migrar para análise de elétrica, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos aqui de aplicações, né, dessa técnica para vocês verem. Aqui é uma aplicação onde eles produziram uma blenda de polivinil metiléter, né, com poliestireno. E aí obtiveram os resultados do E2' em função da frequência para diferentes temperaturas, de 255 até 300. Né? E aí a gente vê que à medida que a gente passa aqui do gráfico A para o gráfico B, a gente aqui tinha 100% de PVMe, aqui a gente tinha só 75% de PVMe na blenda, né, que era PVMe puro, aqui 75% de PVMe, 25% de poliestireno, depois 50 de PVMe e 25 de PVMe na blenda, né? Olha como que fica bem diferente o perfil dos espectros aqui, né? Obtidos por análise elétrica, variando a temperatura, né? Para cada uma pro polímero puro e para suas blendas com poliestireno. A gente consegue visualizar, né? Assim, eu falei em linhas gerais, né? Tá aqui o artigo, quem tiver interesse ver mais um pouquinho sobre como a gente pode aplicar essa técnica em materiais poliméricos, mas assim, a gente consegue visualizar um pico intenso dessa perca de elétrica aqui, né, o E2', bem intenso, olha. E ele corresponde à mobilidade dos segmentos moleculares de PVMe, né, então a gente, nessa temperatura aqui, né, nessa dada frequência aqui, ele consegue se mover. A gente vê que à medida que aumenta a temperatura, a gente tem um deslocamento desse pico aqui, né, para maiores valores de frequência, né? Enfim,
Além disso, a gente consegue perceber, né, um sinal de frequência mais alta, né, só que à medida que a gente aumenta a quantidade de poliestireno na blenda. Então, olha aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui o valor mais texto para vocês perceberem, né? Aqui estava 255 aqui, ó. A gente tinha um pico só e acaba aqui. Já em 25 de PVME, 75 de poliestireno, a gente tem esse pico aqui em 255 e agora tem um outro pico aqui em alta frequência, né? Ó. Esses picos aqui, esse pico que está surgindo aqui à medida que a gente vai adicionando o poliestireno, né? Está indicando para nós que o poliestireno está afetando esses processos de relaxação do PVME. E por que ele está afetando esses processos de relaxação do PVME? Porque ele está alterando essa mobilidade molecular do PVME, provavelmente através dessas interações entre os dois polímeros na blenda, né? E aí o que pode ser atrelado, né, à análise do parâmetro de interação Flore-Higgins, que vai elucidar, né, que à medida que aumenta a porcentagem de poliestireno de poliestireno nessa blenda com PVME, né, aumenta essa interação, e aí com isso a gente percebe o quanto que ele começa a alterar, né, essa mobilidade, essa relaxação das cadeias de PVME devido a esse resultado de análise de elétrica, tá bom? E aí a gente vê várias outras formas de analisar, né? Os mais variados resultados obtidos. Aqui é um outro resultado para a gente obter uma visão da diferença, né, existente durante a relaxação de cadeia, né, do PVME e suas blendas com polietileno. A gente pode analisar esses picos aqui nessa temperatura exclusiva de 275 kelvins, né? O que a gente percebe, né? Que tanto em baixas frequências quanto nas frequências maiores, né? À medida que a concentração de poliestireno aumenta, né? A gente começa a perceber a formação de picos característicos, né? E inclusive a distinção aqui, né? Ó, o valor do modo de perda fica maior, né? Com aumento de poliestireno na blenda. Ó, aqui, ó, o verdinho está maior, né, do que o polímero puro. Aqui é a mesma coisa, em baixas e em altas frequências, né? Isso aqui é também um outro indicativo de que a gente tem uma mudança de fases, né, formada a partir dessas composições com altos teores de poliestireno na blenda, né? Que aí está mudando a forma como o PVME consegue relaxar, né, consegue recuperar seu formato original, provavelmente devido às suas interações com o poliestireno na blenda, tá bom? E aí, claro, né, a gente pode fazer as análises também com relação à temperatura, né? Pegar aqui, aqui os autores avaliaram o policloreto de vinila com o polietilmetacrilato, né? E aí avaliaram aqui como que a permissividade elétrica relativa, né, que representa a capacidade de armazenamento de energia, né, do campo elétrico aplicado, era impactada com o aumento da temperatura. Essa análise aqui é bem interessante porque aí aqui sim a gente consegue perceber o quanto que a blenda, né, polimérica vai impactar na temperatura de transição vítrea, né? A gente vê aqui, ó, que essa capacidade de armazenamento é menor, né? E numa dada temperatura muda a inclinação aqui, indicando que aí essa capacidade de armazenamento de energia se torna maior, né? E aí, então, indicando um fenômeno de transição de fases, né? Que a gente pode definir como temperatura de transição vítrea, tá bom? E aí, eu coloquei agora aqui uma representação do equipamento, né? Para vocês verem como que seria um equipamento de análise elétrica, né? Nele a gente vai ter equipamento aqui que consegue aplicar esse campo elétrico nas mais variadas frequências, né? E aí a gente vai acoplar aqui vários porta-amostras para fazer ensaios de estado sólido, filmes, pós, soluções, né? Cada um deles vai ter um porta-amostra específico que a gente vai conseguir conectar. E além disso, a gente pode ter também um forno, né? Para poder controlar a temperatura. E aí faz o experimento dentro do forno para controlar a temperatura. Onde, né, ali a gente vai ter a aplicação da corrente elétrica,
a aplicação da voltagem, a corrente elétrica vai ser monitorada pelo equipamento, né? E aqui dentro vai estar a nossa amostra polimérica, aqui o porta-amostra, né? E aqui rachurado o corpo de prova polimérica que a gente quer analisar, tá bom? Aí com isso encerra a técnica de análise elétrica e eu vou falar agora um pouquinho sobre a técnica de ressonância magnética nuclear, que é uma outra técnica bem importante para avaliar blendas poliméricas. Por que eu quis falar sobre ela agora? Eu vim falando sobre técnicas de determinar a temperatura de transição vítrea. Agora eu quero mostrar para vocês que as técnicas de caracterização podem ser usadas também para a gente avaliar essa interação entre os dois polímeros na blenda, né? Então, a gente pode tentar identificar se de fato existe uma interação, por exemplo, atrativa, como se dá essa interação entre os dois polímeros na nossa blenda polimérica. E uma das técnicas possíveis é a técnica de ressonância magnética nuclear, né? Existem outras técnicas também, a gente pode usar, por exemplo, espectroscopia na região do infravermelho, né? Tem várias técnicas usadas para a gente avaliar o grau de interação entre os dois polímeros na blenda. Eu estou trazendo aqui a ressonância magnética nuclear por ser uma técnica nova, né? Apresentar uma nova técnica para vocês conhecerem mais uma, né? Mais uma possibilidade. Essa técnica, na verdade, é uma técnica espectroscópica também, né? Então, o nome, né, completo seria técnica de espectroscopia de ressonância magnética nuclear, e ela utiliza essa região de baixa frequência, de baixa energia, né? Alta frequência, baixa energia do espectro, para poder promover transições do spin nuclear das amostras, né? Então, aqui, ó, né? Baixa energia, alta frequência. As técnicas de espectroscopia, elas utilizam essa interação da radiação eletromagnética com a matéria para caracterizar os materiais, né? E no caso da técnica de espectroscopia, né, de ressonância magnética nuclear, ela não promove nenhuma transição eletrônica ou vibracional, né, no nosso material polimérico, como é o caso, por exemplo, do Raman, né, que tem transições vibracionais, né? O infravermelho tem alterações vibracionais na nossa amostra, o RMN não faz isso. A única coisa que ele gera, né, são única, não estou falando única, mas é bem importante. O efeito dele são transições no spin nuclear da matéria, né? E aí, ela pode ser empregada, então, claro, né, as técnicas espectroscópicas são muito ricas, principalmente por elas a gente poder fazer análise de várias técnicas espectroscópicas e através, por exemplo, da análise do espectro de infravermelho, do espectro Raman, do espectro de RMN, a gente vai conseguir cada vez mais entender como se dá essa interação, né, dos dois polímeros que compõem uma dada blenda polimérica. A técnica de RMN, ela apresenta elevada eficiência na determinação de estruturas orgânicas através da identificação da estrutura carbono e hidrogênio, que eu vou explicar para vocês por que ela é eficiente nisso, né? E que tipo de informação que a gente vai conseguir obter para entender essa interação entre os dois polímeros numa blenda. O RMN, ele estuda os núcleos com número ímpar de prótons ou nêutrons, né? Então, números ímpares. Então, alguns exemplos aqui de núcleos com número ímpar de prótons e alguns exemplos de núcleos com número ímpar de nêutrons, né? Isso ocorre porque esse fato, né, desse número ímpar de prótons ou nêutrons no núcleo permite que esses átomos tenham propriedades magnéticas, né? Então, por exemplo, núcleos isótopos com número de prótons e nêutrons ímpares, né, não vão exibir propriedades magnéticas, então não vão ser eficientes, né? A análise deles por RMN não vai ser eficiente, né? Vai ser uma limitação. Aí exemplo aqui de átomos, né, com número par de prótons e nêutrons, tá? Que é o carbono e o oxigênio, né? Carbono 12, oxigênio 16. Você fala assim, mas, né, e o polímero aqui, o carbono do polímero aqui, né? Mas vocês vão entender que a gente pode usar, por exemplo, um isótopo de carbono e aí com isso conseguir fazer as nossas análises, né? A gente vai ver até alguns exemplos também sobre isso. Aí eu estou falando sobre o spin, né? Mas o que é o spin? O spin, relembrando, ele é um momento angular,
né? E ele é uma o momento angular aqui da partícula atômica, né? E ele é uma propriedade fundamental de tanto de elétrons quanto de prótons e nêutrons, né? Assim como a sua carga elétrica ou massa, né? O que a gente chama de spin nuclear, ele então é uma propriedade que está associada à combinação de todos os momentos angulares das partículas do interior do núcleo atômico, né? Sendo que esse momento angular pode ter uma origem intrínseca ou orbital, né? O spin nuclear ele irá surgir em átomos cujo núcleo apresenta então um número atômico, como eu tinha comentado anterior, ímpar ou uma massa atômica ímpar também. A carga de um núcleo de spin gera um campo eletromagnético, né? Então, tá aqui. E aí, a gente tem como exemplo, né, o átomo de hidrogênio, ele vai ter dois spins nucleares, o mais meio, né, e o menos meio, por exemplo, em sentidos opostos e com momentos magnéticos de direções opostas, né? Então, por exemplo, aqui, pode imaginar, né, um gira no sentido horário e o outro gira no sentido anti-horário, por exemplo, para ilustrar. E aí, o que vai acontecer? Esse spin nuclear aqui, né, do átomo, pensa do átomo de hidrogênio, ele é afetado pela presença de campos eletromagnéticos, né? Então, o fenômeno de ressonância magnética nuclear, ele ocorre quando esses núcleos são alinhados, né, com o campo aplicado, o campo eletromagnético aplicado, e são induzidos a absorver energia e mudar a orientação do spin em relação ao campo aplicado. Então imagine que a gente aplica um campo magnético, né? Você tem os átomos ali, os spins estão, né, posições aleatórias, né? E aí quando a gente aplica energia, eles podem se alinhar num sentido ou no outro, né? E aí a gente vai ter o estado, por exemplo, spin beta, o estado spin alfa, por exemplo, né? Sendo que a diferença entre eles, né, a diferença de energia entre esses dois estados de spin vai depender da natureza química do átomo e da intensidade do campo eletromagnético, né? Alguns núcleos eles se orientam na mesma direção do campo magnético e outros na direção oposta, né? Então, uns na mesma direção e na direção oposta. A transição entre esses estados alfa e beta, ela envolve, né, a absorção ou liberação de energia que pode ser detectada, né? Se está tendo flutuação da energia aqui, variação de energia, a gente consegue detectar e com isso gerar o espectro de RMN do nosso material polimérico, né? Sendo que aqui, ó, quanto maior for a intensidade do campo magnético aplicado, maior vai ser essa diferença de energia entre os estados spin beta e spin alfa, por exemplo, né? E aí, supondo aqui, continuando a suposição aqui do RMN do átomo de hidrogênio, né? Nem todos os hidrogênios de uma molécula, se a gente imaginar mais diversos compostos orgânicos aí, né? Nem todos os átomos de hidrogênio de um dado composto vão ter essa ressonância ocorrendo na mesma frequência, né? No mesmo nível de energia, né, do campo elétrico aplicado, campo magnético aplicado. E isso ocorre porque os elétrons que os rodeiam vão fornecer determinada blindagem, né, em relação ao campo magnético externo. De que elétron que eu estou me referindo aqui que rodeia? Né? Os elétrons associados aos seus vizinhos, né, ali aos elementos mais próximos, né? E aí com isso eu vou ter uma alteração nessa quantidade de energia necessária para a orientação daquele dado átomo de hidrogênio. Existem testes de RMN, por exemplo, RMN de hidrogênio, RMN de carbono, de vários. Eu estou explicando de hidrogênio por ser mais simples e, como eu falei, merece uma disciplina inteira só sobre RMN. A ideia aqui é só apresentar conceitos gerais para vocês entenderem como analisar esses dados e também, caso sentirem necessidade de fazer RMN, né, saberem que a técnica está disponível, né, para se analisar blendas poliméricas, tá bom? E aí, o que a gente tem? Quanto maior for a densidade eletrônica ao redor de um núcleo, né, então, por exemplo, de um hidrogênio, maior será o campo induzido que se opõe ao campo aplicado. Assim, átomos de hidrogênio com maior densidade de elétrons circundantes, né, irão absorver energia em um campo elétrico, em um campo magnético de maior intensidade. Aí eu coloquei um exemplo aqui, né, um composto orgânico. A gente tem que esse hidrogênio aqui, o que eu estou querendo dizer com esse slide é que esse hidrogênio aqui, ele vai sofrer o fenômeno de ressonância
num nível de energia do meu campo elétrico, né, ou seja, na frequência do campo magnético que está sendo aplicado, diferente desses hidrogênios aqui. Ó. Por quê? Esse hidrogênio aqui, ele se encontra menos blindado, né? Então ele vai absorver energia em campos magnéticos, né, de menor intensidade. Então, assim, pequena quantidade de energia do campo, como ele não tem nenhuma blindagem em volta dele, tem menos, né, blindagem em volta dele aqui, ele já consegue absorver. Esses aqui, como eles estão mais blindados, né, falando blindagem livre, devido à presença do átomo de carbono aqui, ó, próximo a eles. Ele já vai exigir um campo de um nível de energia maior para conseguir ultrapassar essa blindagem causada pela proximidade do átomo de carbono, e aí com isso eles conseguirem sofrer o fenômeno de ressonância. Né? E por o que quer dizer, né? Por que eu sei que esse átomo de hidrogênio aqui ele se encontra menos blindado que esses aqui que estão próximos do carbono? É porque o oxigênio ele é bem eletronegativo. Então o que acontece? Ele atrai os elétrons aqui, né? O elétron aqui do átomo de hidrogênio para mais próximo dele, né? E com isso reduz a blindagem do átomo de hidrogênio. Diferente aqui do átomo de carbono, né, que não é tão eletronegativo assim e deixa os elétrons aqui mais próximos. Isso já começa a dar uns insights para nós de como a gente vai, por que RMN é tão poderoso para avaliar interação entre polímeros em blendas. Por quê? Esse composto orgânico eu concordo que ele é mais simples, mas vamos pensar uma blenda polimérica. Se tiver interações atrativas, então a gente vai ter próximos aos hidrogênios aqui átomos, né, se aproximando aqui, o que vai afetar essa blindagem do hidrogênio, né, de um dado hidrogênio, e aí a gente vai conseguir perceber isso nos espectros de RMN, né, perceber essas interações do tipo polímero-polímero, né, na blenda polimérica. O equipamento de ressonância magnética nuclear, ele vai ser, eu vou ter o quê? Né? Uma bobina supercondutora, né? Então aí por isso a gente precisa de ter nitrogênio líquido, hélio líquido, algo para conseguir alcançar baixas temperaturas, né? Para poder gerar, né? A radiofrequência e modular a intensidade desse campo magnético. E aí a gente vai ter alguns detectores, né, que vão conseguir quantificar essa quantidade de energia que é gerada, né, através da ressonância dos átomos e aí com isso gerar os espectros de RMN. Né? Por exemplo, e a gente pode coletar aqui os dados no computador para fazer a análise. Né? É um equipamento de grande porte, né, equipamento caro, vocês até coloquei aqui uma imagem dele aqui, né, está aqui um equipamento aqui de grande porte, né? Um custo elevado de manutenção e para aquisição também, porém extremamente eficiente e poderoso para avaliar compostos orgânicos, né? Como exemplo, avaliar compostos orgânicos, bem interessante, uma linha de pesquisa muito interessante. E aí um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, né, para quando vocês tiverem acesso a algum espectro de RMN, por exemplo, de blendas poliméricas, é que o pessoal usa em RMN normalmente compostos de referência, né? Por exemplo, o tetrametilsilano, né? O TMS. Por que eles usam ele, né? Porque o grupo silício, né? O átomo de silício, ele é menos eletronegativo que o carbono. Então, com isso, os hidrogênios do grupo metilo aqui, esses vão se encontrar muito blindados, né? Eles vão ter uma blindagem muito alta. E aí, quando outro composto é adicionado no meio, né, então eu vou lá fazer a nossa análise, eu tenho tetrametilsilano como um composto de referência, né? E aí eu vou fazer a análise da minha blenda, por exemplo, né? A ressonância dos prótons da minha amostra, ela vai ser expressa em termos do deslocamento em relação aos prótons do tetrametilsilano, né? Por isso que ele é um composto de referência. Eu faço relação a ele por ele ser, os hidrogênios dele se encontrarem muito blindados. E aí os sinais dos hidrogênios da amostra vão aparecer abaixo do sinal do TMS. A presença de átomos mais eletronegativos vai acabar
desprotegendo, né, retirando a blindagem e vai gerar, né, valores de deslocamento maiores. E aí é o que a gente vai ver nos espectros que surge como o deslocamento químico, né, que é o sigma, que é uma medida de distância em hertz entre o sinal medido da nossa amostra e o sinal gerado pela a nossa referência, por exemplo, tetrametilcilano, né? Então, é uma grandeza, uma relação matemática, né? Que aí, ao invés de a gente expressar, né, a curva em termos de intensidade por frequência, a gente expressa a nossa curva de intensidade por deslocamento, né? Que aí é comparando com a nossa referência, né? E aí o que a gente vê, né? Que eu coloquei um exemplo aqui, né? A intensidade está aumentando nesse sentido da ressonância, e aqui a frequência está aumentando nesse sentido. Aqui é só uma representação gráfica. Os elétrons ao redor do núcleo, eles vão afetar essa intensidade do campo magnético que é sentida pelo núcleo, né? Dessa forma, em núcleos menos blindados, né, os prótons sentem grande efeito do campo eletromagnético, né? Então, tá aqui. E entram em ressonância a alta frequência, né? Então, baixa energia. Já os núcleos mais blindados, né, neles os prótons sentem um menor efeito do campo magnético e vão entrar em ressonância em baixa frequência, ou seja, vão exigir um nível de energia um pouco maior, né, para poder conseguir entrar em ressonância. Então aí a gente vai ver, sempre que a gente vê, né, nos espectros, os átomos de hidrogênio, o sinal que tiver mais nessa em maior frequência, né, indica que eles são menos blindados. Os sinais gerados em menor frequência indica que o núcleo se encontra mais blindado, né? É isso que quer dizer. A intensidade do sinal também indica a quantidade de átomos que se encontram mais ou menos blindados, né? Então, exemplo aqui, o acetato de etilo, a gente colocou aqui o sinal dos hidrogênios em verde da molécula, né? Os hidrogênios em azul e os hidrogênios em vermelho, né? A intensidade vai indicar a quantidade, né, de átomos, por exemplo, de hidrogênio, RMN de hidrogênio, da nossa amostra que se encontram naquela condição de blindagem. Aqui eu já estou, esse aqui já é um espectro de RMN já real do acetato de etila. Aí nesse caso a gente já está expressando da forma como normalmente vocês vão encontrar na literatura, que não é em termos de intensidade por frequência, e sim de intensidade por deslocamento químico. Lembrando que esse deslocamento químico aqui é uma relação entre o sinal medido para nossa amostra e o sinal da nossa referência, tá bom? E aí a gente consegue determinar. Como eu falei para vocês, a gente pode usar várias tags, né? Não é só o RMN de hidrogênio, a gente pode usar RMN de carbono 13, por exemplo, para avaliar a miscibilidade de blendas. Aqui é o exemplo onde eles investigaram blendas poliméricas de amido e poliálcool vinílico, né? E aí o que se nota é que conforme a gente varia a proporção entre amido e PVOH na blenda, olha aqui, ó, né? Indo de 0 de amido, 100 de PVA, até 100 de PVA, 0 de amido, os polímeros puros, e as suas blendas, né, 50-50, 75-25, 90-10, a gente vê variações nesses espectros aqui, né, que está associado exatamente com a variação pela forma como esses átomos de carbono aqui, né, estão mais ou menos blindados nas nossas amostras. E a alteração nessa blindagem dos átomos de carbono está associado, óbvio, à presença de grupos químicos próximos ou não, né? Que aí se associa à interação polímero-polímero na nossa blenda, né? Então, muito interessante e muito rico, né, para a avaliação de blendas poliméricas. Por fim, eu quero falar agora, né, para encerrar a aula de hoje, sobre a técnica de microscopia eletrônica de varredura. Aí, como eu falei para vocês, eu mostrei algumas técnicas que vocês já conheciam, tipo o DSC, mostrei algumas técnicas novas, como reforcei algumas técnicas, como DMTA, apresentei técnicas novas, como
DTA e ressonância magnética nuclear, né? Apresentei só, né? Fiz uma breve explanação sobre essas técnicas para mostrar o potencial de aplicação delas em glândulas poliméricas. E agora aqui vou falar sobre microscopia eletrônica de varredura. Também vou falar de forma bem rápida, né? Vocês vão ver essa técnica aqui em outras disciplinas do curso, inclusive. A ideia aqui, eu só quero chamar a atenção sobre, eu acho interessante essa técnica para mostrar como a gente pode usar algumas abordagens novas, né, para técnicas de caracterizações, às vezes, que a gente já tem um maior contato, para poder analisar de forma mais detalhada blenders poliméricas, né. O microscópio eletrônico de varredura ele é um instrumento muito versátil e útil para análise microestrutural de materiais diversos, né. Então, está aqui um exemplo aqui, a gente usa ele para metais, cerâmicas, polímeros mais diversos, inclusive blendas, né. Tem várias aplicações. A grande vantagem dessa técnica em relação ao microscópio óptico, né, é a sua alta resolução, né? Então a gente consegue chegar em torno de 2 a 5 nanômetros, dependendo da qualidade do equipamento. E enquanto o microscópio óptico chega a meio micrômetro. Em relação à técnica de microscopia eletrônica de transmissão, né, o MET, o MEV ele apresenta como principal vantagem a facilidade do preparo de amostras, né? Preparar a amostra de MEV é mais simples do que preparar a amostra de MET, né, de transmissão. Entretanto, né, não são apenas essas características que fazem o MEV uma ferramenta tão importante e tão usada na análise de materiais. Algumas outras características, como elevada profundidade de foco, né, dentre outras, são fatores que muito contribuem para o amplo uso dessa técnica. Aí eu quis comentar aqui já nesse primeiro slide, né, sobre que é importante, assim, quando a gente está fazendo microscopia, qualquer uma delas, né, é importante a gente ter alguns conceitos bem claros sobre imagens, né, e qualidade de imagens. Isso de forma geral, né, que vale inclusive para fotografia, por exemplo. Então, o que é a resolução de imagem, né, que eu comentei ali que a do MEV é superior que a do microscópio óptico, né? A resolução de imagem ela descreve o nível de detalhe pelo qual uma imagem comporta, né? Então, o termo se aplica igualmente a imagens digitais, imagens em filmes ou qualquer outro tipo de imagem. Resoluções mais altas significam mais detalhes na imagem. A resolução de imagem pode ser medida de várias formas. Basicamente, a resolução quantifica quão próximas as linhas podem ficar umas das outras e ainda assim serem visivelmente determinadas. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho baixíssima resolução, aqui eu tenho elevada resolução, né? Que 100 por 100, 1 por 1. Aqui em termos de, está valendo em termos de pixels, né? Aqui a gente já começa a gente ver serrilhado, aqui um pouco serrilhado ainda, e aqui é uma resolução bem alta, né? Uma qualidade da imagem bem maior. Então, o que eu falo quando o MEV tem essa resolução entre 2 a 5 nanômetros, que eu estou querendo dizer que eu consigo imagens de qualidade, né? Com uma ampliação bem maior em relação à microscopia óptica, tá bom? E como que a gente consegue obter imagens no microscópio eletrônico de varredura, né? Na verdade, a imagem dele é obtida através da interação de elétrons com a superfície da nossa amostra, né? Então a gente vai ter aqui instrumental, né? Um canhão de elétrons, ele vai conseguir gerar esse feixe de elétrons aqui. Aí ele vai ter várias lentes magnéticas, né? Para poder tornar mais denso esse feixe de elétrons, né, que vão ser cedidos pela nossa amostra, e a gente vai ter alguns detectores aqui que vão conseguir coletar esses elétrons que foram gerados a partir da interação do feixe primário, né, com a superfície da nossa amostra. Tem vários tipos de elétrons que são gerados a partir dessa interação, né? Então, coloquei aqui os elétrons secundários, os elétrons espalhados. Tem vários outros elétrons, tipos de elétrons que são gerados, né, a partir dessa interação do feixe primário com a nossa amostra. Eu vou direcionar aqui para falar sobre os elétrons reto espalhados e os elétrons secundários, que é o que mais interessa assim, para o que eu quero abordar hoje na aula de blendas poliméricas. Os elétrons reto espalhados, eles ocorrem quando o feixe primário ele incide sobre a amostra, né? E eles são reto espalhados pela mesma, né? Então eles são um nível de profundidade aqui até um pouco maior do que os secundários.
eles normalmente são usados, né, para se avaliar a composição química da nossa amostra. E aí aqui, né, no caso do elétron reto espalhado, não a diferença, né, que a gente vai notar na superfície da nossa amostra não se dá, né, pela topografia, né, da amostra, pela geometria da amostra, né, mas sim pela diferença no número atômico dos elementos que a compõem. Já os elétrons secundários, que eles vão estar nessas interações vão ser gerados pelas interações mais superficiais do feixe primário com a nossa amostra, eles são removidos da nossa amostra, né, e eles são usados para se gerar essa imagem topográfica, né? O aspecto visual de como está a nossa amostra. Então tem diferença, né? O importante que eu quero dizer para vocês aqui é que essa interação do feixe primário com a amostra polimérica vai gerar diferentes tipos de interações, né? Cada uma delas vai gerar uma informação científica importante. Eu estou me baseando aqui hoje basicamente nos retos espalhados e nos secundários. O que eu quero dizer? Imagens obtidas a partir de elétrons retos espalhados vão definir a composição química da nossa amostra. Imagens geradas a partir de elétrons secundários vão gerar a imagem topográfica da nossa amostra. No caso de blendas poliméricas, os elétrons retos espalhados, dependendo da blenda, podem não ser tão interessantes. Por quê? Quando a gente trabalha com polímeros que são compostos, por exemplo, por carbono e hidrogênio, os dois polímeros na blenda são compostos por carbono e hidrogênio, a gente não vai ver diferença na composição química, né? Nos dois casos, a gente identifica carbono e hidrogênio só. Então, eles não seriam tão úteis assim. Eles vão ser úteis quando as nossas amostras tiverem variação na composição química delas. Por exemplo, um polímero pode dimetilsiloxanto, ele tem silício, e o outro polímero da blenda não, né? Ele tem só carbono e hidrogênio. Aí a gente tentar identificar em que regiões a gente tem maior concentração de polidimetilsiloxano, aí sim poderia ser interessante. No caso onde os átomos que compõem os polímeros são iguais e são todos idênticos, aí carbono, hidrogênio, oxigênio, por exemplo, aí já não se torna tão interessante usar elétrons retos espalhados para identificar separação de fases, por exemplo, na blenda, né? Aí, ok. Porém, o que acontece, né? Aí eu vou explicar aqui, com foco em blendas poliméricas ou preparo de amostras. Isso não quer dizer que a gente não pode usar a microscopia eletrônica de varredura para avaliar separação de fases em blendas poliméricas, né? Pode sim. O que vai fazer é que a gente não vai usar os elétrons retos espalhados, né? A gente vai usar os elétrons secundários que vão dar uma visão topográfica, porém a gente vai usar de alguns artifícios no preparo da amostra para poder conseguir ver essa separação de fases por microscopia, né? Pra gente, então, eu coloquei aqui, né, tá aqui o stub, onde a gente vai colocar nossa amostra aqui em cima do stub, algumas regras importantes, né? Para a gente ter uma visualização mais precisa, né, da realidade da nossa amostra no meio, é importante que a preparação evite causar qualquer tipo de modificação na amostra que possa gerar alguma variação ou interpretação diferente da realidade. O que eu quero dizer, né? Se você preparou sua blenda polimérica, vai fazer microscopia e quer ver separação de fases aqui, se você pegar sua amostra e deformar ela, por exemplo, né, para tentar fraturar e ver a superfície de fratura, a própria deformação está alterando a morfologia das fases na blenda, né? E aí, com isso, a gente não teria uma visão clara da real morfologia das blendas obtidas, por exemplo, logo na saída da extrusora, né? Ou no produto durante a sua aplicação, porque a gente teve que deformar para ver. Aí, com isso, a gente tem que tentar usar abordagens que reduzam esses efeitos do preparo de amostras na morfologia das fases na nossa blenda polimérica. Esse caso da deformação, por exemplo, a gente poderia, ao invés de fazer análise da superfície de fratura, né, após um processo de deformação, subtração à temperatura ambiente, a gente pode fraturar a nossa amostra em um banho de nitrogênio líquido. Por quê? Aí ali, a baixíssima temperatura, a fratura polimérica agora se dá de forma frágil, né? E aí a gente não vai ter mais esse efeito
da deformação plástica, né, na morfologia das fases na blenda polimérica. Outro ponto importante é que a nossa amostra ela tem que ser representativa da nossa blenda, né? Então, por exemplo, se a blenda tem separação de fases num nível macroscópico até, né? Você preparou sua blenda ali por um filme polimérico, né? E você vê que numa região está rígido, bem rígido, uma cor esbranquiçada, a outra região do seu filme está bem mais transparente e bem mais flexível. Isso com certeza indica separação de fases. Se você pegar uma das regiões em detrimento da outra, né, não vai indicar a real blenda que você tem. Né? Você tem que tentar pegar uma amostra que seja representativa da sua realidade. Outro ponto é que, no caso da microscopia eletrônica de varredura, a amostra tem que conduzir eletricidade. Como os polímeros não conduzem, então a gente precisa depositar, né, uma camada de ouro ou de carbono na superfície para que ela possa conduzir eletricidade e ter essa interação dos elétrons do feixe primário, conforme eu coloquei nos slides anteriores. E a gente tem que garantir o contato elétrico entre a superfície da nossa amostra e o stub. Por que eu estou falando isso? Você preparou sua blenda, né? Pegou lá, vamos pegar ali preparou sua blenda por extrusão, aí você tem o pellet, colocar o pellet inteiro aqui, né? O pellet, gente, lembra que a gente está analisando aqui imagens por interação de elétrons com a superfície da amostra. O pellet ele é muito alto, né? Assim, ele é bem grande aqui perto, né, do elétron. Então, o que acontece? Se você fazer a análise de microscopia aqui, o que vai acontecer? A superfície dele você pode até ter recoberto com ouro, mas o lado aqui dele, né, até chegar no stub, não. E ele tem que ser condutivo por inteiro, né? Não é a superfície dele aqui, aí é isolante, depois o stub, senão não dá contato elétrico. Então tem que garantir esse contato elétrico aqui entre a superfície da sua amostra, que é onde vai ter a incidência do feixe de elétrons, e a superfície do nosso stub. Nesse caso aqui, uma das formas seria o quê? Trabalhar com amostras o mais finas o possível, né? Para evitar essa altura aqui, essa grande altura aqui entre a superfície do stub e a superfície das nossas amostras. E aí, como que a gente poderia avaliar a morfologia de blendas poliméricas, né, de fases em blendas poliméricas, através de técnicas de extração de uma das fases, né, extração seletiva, né, lixiviação seletiva de uma das fases empregando solvente ou ácido. Como que é isso? Você tem lá, vamos pensar, dois polímeros, polietileno e poliestireno. A gente sabe que o poliestireno é solúvel em tolueno e o polietileno não. O que a gente faz então? Pega a nossa amostra antes de colocá-la no stub, mergulha ela numa solução de tolueno para garantir que todo o estireno foi removido, né? E aí, depois de secar, você garantir que não tem mais tolueno ali na superfície da amostra, você coloca ela no stub, faz o recobrimento com ouro, e aí você vai analisar por microscopia, você vai ver onde, aí você vai conseguir na microscopia identificar as regiões onde se encontra o polietileno, né? E os espaços vazios foram aqueles onde tinha o poliestireno e ele foi removido pelo solvente. Alguns polímeros são solúveis em meio ácido, então você pode pregar ácido, né? Tem várias formas, né, de se fazer essa análise. Aí, sobre essa questão da representatividade também, eu quero falar mais um pouco. Né? A amostra polimérica ela deve apresentar então essa morfologia, a gente tem que buscar uma amostra polimérica da blenda, né, que represente de fato a morfologia final que foi obtida. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com o local de onde foi retirada. Por exemplo, se a gente pegar uma amostra que foi coletada da blenda onde ela teve contato com a superfície do molde, né? Ou do interior, isso faz diferença, né? Será que a morfologia da blenda ali na região do contato com o molde, né? Vai ser igual a do centro, né? da peça? Isso é importante porque a troca de calor é diferente, né? Na superfície do molde e no interior da peça. Isso pode gerar morfologias diferentes. Então a gente tem que entender isso na hora de preparar a amostra e de analisar os resultados, né? De entender os resultados que estão sendo obtidos.
Aí, como eu falei também, cuidado com flutuação da morfologia devido à deformação, então por isso tentar empregar fratura criogênica, tá bom? E aí aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem, né? Aqui é uma blenda de politereftalato de trimetileno e nylon, um artigo foi publicado. Eles fizeram a remoção do nylon nessa blenda aqui, né? Através daquela remoção seletiva, né? Através de separação seletiva ali, lixiviação, mergulhando as amostras em uma solução de ácido fórmico, onde a gente sabe que o nylon meia é solúvel e o politereftalato de trimetileno não, né? E aí com isso eles conseguiram ver essa morfologia de fases obtida aqui e essa variação na morfologia de fases nas diferentes temperaturas de processamento, né? De Kahneman. Aí aqui eu quis mostrar um complemento, né, ao conhecimento que vocês têm em microscopia eletrônica de varredura, para mostrar que a gente pode, através de abordagens experimentais simples no preparado de amostras, obter resultados muito interessantes para avaliar miscibilidade, separação de fases em blendas poliméricas por microscopia, tá bom? Essas blendas aqui, né, do politereftalato de trimetileno e o nylon meia, elas são immiscíveis, né, como vocês podem ver na imagem aqui, e geralmente necessitam de um agente compatibilizante, né, como por exemplo um copolímero em bloco. Além disso, uma vez que na maioria dos casos ambos os componentes são semicristalinos e a combinação pode aumentar a cristalinidade total, né? Então assim, o PTT é semicristalino, o nylon meia também é semicristalino, e a blenda restante pode ter uma cristalinidade até maior do que a dos dois polímeros puros, né? Aí com isso, então, é importante fazer essas análises de miscibilidade, de geração de blendas, até para entender a cristalinidade final, a separação de fases e as propriedades da blenda. Pessoal, o que eu tinha para falar sobre técnicas de caracterização de blendas é isso, né? Eu sei que foi um apanhado bem geral, a ideia minha era essa mesmo, apresentar para vocês algumas técnicas que vocês já conheciam, algumas técnicas novas, para mostrar para vocês o potencial das técnicas de caracterização para se entender, né, e analisar blendas poliméricas. Claro que, né, eu concordo, a gente, caso vocês tenham interesse, né, vale a pena sim investir em cursos cada vez mais aprofundados dessas técnicas de caracterização para poder conseguir extrair o melhor delas na análise de blendas poliméricas e de materiais em geral. O que eu tinha para falar é isso. Até mais e tchau!